pessoal, bem-vindos a mais um dia, né? Hoje é dia 25, quinta-feira. Vamos ter aula de geografia, né? Página 182, 183. Matemática depois, tá? Na ficha 41 e 42. Depois vamos ter português, página 14 e 15. E, por último, nossa aula de artes, né? Nós vamos iniciar nosso livro novo de artes e também vamos confeccionar as bandeirinhas. Combinamos de fazer bandeirinha hoje para deixar para decoração da segunda-feira, que vai ser o nosso lanche junino, né? Não esqueçam, hein? Em Geografia, página 182. Bom, iniciando o conteúdo de hoje, tá assim, ó, paisagem desenhada. Aí temos imagens, né, de pintura rupestre. O que que é pintura rupestre, gente? Alguém já viu ou já ouviu falar de pintura rupestre? Pintura rupestre, ela é uma representação artística. Foi o primeiro contato do homem fazendo os desenhos, né? Porque o homem, ele vivia onde? Nas cavernas. Então, o que que ele fazia? Ele fazia desenhos nas cavernas, nas rochas, né? E o que que ele desenhava? Ele desenhava a rotina dele. E qual era a rotina dele? A rotina dele era caçar, era ficar dentro das cavernas para se proteger do frio, do calor. Ele pescava. Então, as imagens da caverna, os desenhos que ele fazia, é baseado no que ele vivia, né? Então, se ele tinha medo dos animais, por isso que ele ficava lá nesse refúgio das cavernas. Então, se naquele dia ele tivesse tido algum contato com algum animal, né, que oferecesse perigo para ele, então nesse dia ele fazia aquele desenho, né, daquele animal. Então, se vocês observarem aqui, ó, a maioria dos desenhos na representação do livro de vocês está justamente, ó, baseado em animais, ó, caçando, né? Ó, o animal aqui andando. Então, isso era uma pintura rupestre, né? É muito antiga, muito pré-histórico, tá? E eu vou dar uma sugestão para vocês de um vídeo que a professora, ela ensina a fazer uma pintura rupestre, tá? Então, eu vou colocar o vídeo para vocês, vou compartilhar. É muito interessante. Quando sobrar um tempo, se vocês quiserem fazer, façam, tá? E naquela época era muito simples os desenhos. Era desenhos tipo do homem de palitinho, né? Então vamos conferir, tá bom? Fiquem atentos ao vídeo. Professor, meu áudio tá aberto. Não. Meu áudio tá aberto. Calma aí, tá? Deixa eu ir de novo aqui. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô. Então vamos lá. Vou começar aqui, tá bom? Deixa eu pular isso. Oi pessoal, meu nome é Kate Facini, sou professora de arte aqui do canal Fascinarte e hoje eu quero trabalhar com vocês uma sugestão para você trabalhar aí a arte rupestre. A arte rupestre foi a primeira manifestação artística criada pelos homens, né, na época das cavernas, onde eles desenhavam
desenhar e sobreviver. Então, olha que legal. Nós vamos ensinar aqui o aluno a fazer a criação dessa técnica que você faz com cola e o efeito de pintura. Ele cria um alto relevo, uma textura, como se fosse mesmo um desenho aí feito na parede e teto da caverna. Contextualize para o seu aluno como se ele vivesse naquela época e ele fosse deixar, então, registrado, marcado na parede dessa caverna o seu cotidiano, o seu dia a dia, que seria a caça para alimentação e sobrevivência. O desenho feito, ele pode ser bem simples. Eu vou fazer aqui sobre uma superfície de A4. E imagine que você vivesse naquela época. O que você desenharia aí se você está caçando para se alimentar e sobreviver? Agora ela vai fazer um desenho, pessoal, e vai ensinar como vai ficar o efeito da pintura rupestre, tá? É bem simples esse desenho. Vai desenhar com lápis mesmo de escrever. E aí você pode usar o desenho de palitinho mesmo. Bem simples. O desenho rupestre é um desenho primitivo, né? Se a sua criatividade, principalmente esse desenho mais abstrato, beleza. Se você preencher toda a superfície com os desenhos rupestres que você quer fazer, você vai pegar uma cola branca. Okay? E aí você vai contornar toda a superfície com o seu desenho com uma cola branca. Ao invés de usar canetinha, como a gente está habituado, nós vamos usar cola branca, turma. Olha que interessante. Você mesmo. Canetinha. Após ter passado a cola e aguardar a cola secar, ela vai criar essa película. E aí você vai, então, colorir a superfície do desenho. Pode ser com giz de cera, que eu vou usar um giz de cera, ou lápis de cor, né, com o material que você tiver em mãos. Pronto. Quando você passa a cola sobre a cola, ela cria essa película, tá vendo? Que você, na verdade, contornou no desenho da cola. Você pode colocar aqui. Você pode colar depois em seguida sobre uma superfície da folha do caderno mesmo, ou fazer um painel, criando aí então o seu efeito de arte rupestre. Ok? Para você que nos acompanhou então até o presente momento, se inscreva no canal, dê o seu like, toca no sininho aí para receber tudo. Gostaram, turma? Bem interessante, né? Então, quem tiver a oportunidade de fazer, tiver um tempinho livre, façam esse teste, tá bom? Pronto, turminha. Então, agora nós vamos ler o nosso livro, né? Ler a nossa página aqui do conteúdo. Você já tem uma noção do que é uma pintura rupestre, né? Então, se tiver a oportunidade de fazer, façam, que é muito legal o efeito, né? Então, vamos lá. Paisagem desenhada. Vou compartilhar também o livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Paisagem desenhada. Muito antes da invenção da fotografia, as pessoas já registravam imagens de lugares por meio de desenhos, mas não sabemos ao certo quando isso começou. Em diversas partes do planeta foram encontradas pinturas rupestres, né? Aquelas que vocês viram que os homens faziam nas cavernas. Feitas há milhares de anos, que representam algumas características das paisagens daquele momento. Então, o que ele vivenciava, ele desenhava, tá bom?
Então, pintura rupestre eram desenhos que foram gravados ou traçados nas rochas. Os desenhos nunca perderam a importância como registro de paisagens. Ao longo do tempo, eles evoluíram muito. A ilustração no início do capítulo é um exemplo disso, por ser bastante realista. O que é ser realista? Realista é chegar próximo até de uma fotografia, né, turma? Ela nos dá uma boa ideia de como era a vida naquele período. Então, aqui, ninguém viveu naquela época, mas olhando, a gente podia imaginar, né, como que era a vida naquela época. Muitas obras artísticas, entre elas pinturas, contribuíram de maneira decisiva para conhecermos como era a vida das pessoas em tempos passados. Da mesma forma, os registros feitos atualmente serão muito importantes para que no futuro pessoas saibam como vivemos hoje. Então, assim, as pessoas viveram naquela época e hoje nós acompanhamos como? Através, né, baseado nas fotos, nas paisagens, né? E daqui a um tempo, né, os nossos filhos, os nossos netos também vão acompanhar o que está acontecendo hoje. Através de quê? Dessas fotografias, né, dessas paisagens que a gente vai registrar, e mais para frente, eles que vão estar aqui, no lugar que hoje vocês estão, acompanhando o que aconteceu no passado. Então, vamos lá. Observe a pintura a seguir. Observe a pintura a seguir, que decora um muro de uma famosa cidade brasileira. Então, olha só. Observem essa imagem aqui, gente. Alguém sabe onde fica esse lugar aqui? Alguém já foi nesse lugar? É um ponto turístico muito famoso, hein? Olha só. Reparem bem aqui. Onde é esse lugar? Eu já fui nesse lugar. Eu já fui. Alguém já foi? Alguém reconhece esse lugar de alguma foto? Da televisão? Ninguém, turma? Ninguém reconhece? Eu sei. Fala, Arthur, o que você acha que é isso aqui? Rio de Janeiro. É o Não Rio sei. de Janeiro, muito bem. Olha aqui o Cristo Redentor, ó. Quem já foi no Rio de Janeiro? Quem já andou? Pão de Açúcar. No bondinho, no teleférico? Quem já andou? Ninguém. Eu que não. Janeiro? Eu já, tia. Ah, já foi, Lara? Muito bem. Lá é muito lindo, né? A vista lá de cima, né? Muito linda. Então, olha só. Rio de Janeiro. Nós vamos identificar, né, e registrar aqui, ó, classificar, né, elementos que aparecem nessa pintura, tá bom? E classificar corretamente o que tem de elemento natural nessa paisagem e o que tem de elemento cultural, tá bom? Então, nós vamos escrever, vamos analisar essa imagem, tá? E vamos escrever. O que tem de elemento natural? Vou escrever. O que tem de elemento cultural? Eu vou escrever, ok? Mãos à obra. Analisando essa paisagem, eu posso dizer que os elementos naturais são... Confiram comigo, tá? Se alguém deixou de escrever algum elemento natural, escrevam aí, tá ok? Então, vamos lá. Eu posso observar no elemento natural o céu. Quem colocou céu? Então, escrevam céu, tá bom? Céu é um elemento natural. Depois, eu tenho os morros, né? Os morros também são elementos naturais. Então, depois do morro, eu tenho também as nuvens. Nuvens também é um elemento natural. Depois, eu visualizo também que tem árvores, né? Árvores é um elemento natural. Depois da árvores, eu tenho o mar, né? O mar, ele é o quê? Ele é a água, que também é um elemento natural. Então, vamos lá, ó. O céu, os morros, nuvens, árvores e a água, ok? Então, quem esqueceu algum, preencha, tá bom? Agora, nós vamos lá para o cultural. Cultural, nós já sabemos que houve o quê?
houve a modificação de uma paisagem através da mão do homem, né? O homem construiu. Então, vamos lá. Eu posso visualizar lá em cima, ó, o Cristo Redentor, certo? Ele é um elemento cultural, o Cristo Redentor. Depois, eu vejo ruas, né? Ruas também são elementos culturais. Depois da rua, eu vejo casas, né? Tem muitas casas construídas no morro, certo, turma? Depois da casa, eu também estou vendo o bondinho, ó. Olha aqui o bondinho. Bondinho é um elemento cultural também. Depois do bondinho, vem a calçada, certo? Então, vamos lá. Confiram aí, elementos culturais. Cristo Redentor, rua, casa, bondinho e a calçada. Tudo ok aí? Então, pessoal, para a próxima aula de geografia, vocês já coloquem em mente, tá bom? Nós vamos fazer como esse exercício. Só que vocês que vão imaginar uma paisagem da sua cidade para poder fazer a mesma coisa, citar os elementos naturais e culturais. Então, olha só. Que tal desenhar um lugar bem conhecido na sua cidade? Para essa atividade, você vai precisar de uma folha, né? Uma folha de sulfite. Você vai pensar num ponto turístico de Santos. Cada um vai escolher o seu ponto turístico, vai desenhar e nós vamos classificar esse ponto turístico em elementos naturais e elementos culturais. Só que não é para hoje, é para nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos para matemática, ficha de atividades, página 41. Tá bom? Fecha a geografia. Fiquem atentos que na próxima aula de geografia, vocês já têm que estar em mente, né, o seu ponto turístico. Ah, eu vou escolher o aquário, porque eu gosto do aquário, eu acho que o ponto turístico é o aquário. Então, você vai desenhar lá a fachada do aquário, tal, né? Aí depois você vai classificar elementos naturais e elementos culturais. Assim como a imagem do Cristo Redentor, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Tá ok? Então, vamos lá. Matemática. Ficha de atividades, página 41. Nessa atividade de matemática, turma, exercício 1, né? É uma revisão sobre localização, né? Nessa semana de matemática, nós aprendemos o quê? A localização, né? Então, vamos rever mais um pouquinho sobre isso. Podemos organizar coleções em linhas e colunas. Isso nos ajuda a localizar os objetos. Veja como o Theo organizou a sua coleção de figurinhas. Então, tá aqui, ó. Tá o Theo aqui, né, turma? Ó. O Theo tem a sua coleção de figurinhas, né? E aqui, ó, observe que o panda está na primeira linha, na terceira coluna. Então, ó, vamos entender o que é linha, o que é coluna. Linha, vocês já sabem. O que é linha? Como se fosse a linha do caderno. Então, ele está na horizontal. A posição da linha é deitada, horizontal. E as colunas, elas estão na posição vertical. Então, olha só. Linha, horizontal. Colunas, vertical. Tá ok? Então, olha só. Cadê o panda? O panda está na primeira, o quê? Na primeira linha, na terceira coluna. Todo mundo achou o panda? Então, se fosse para vocês explicarem, né, dar uma referência, onde está o panda? O que eu falaria? O que vocês falariam? Então, ó, o panda está na primeira linha e está na terceira coluna. Então, vamos contar, ó, 1, 2, 3, certinho. Agora, vocês que vão localizar o que o exercício vai pedir. Página 42. Eu vou explicar, tá bom? E depois eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá ok? Então vamos lá. Observe a terceira coluna com mais atenção. Então eu já sei, ó. Primeira coluna, segunda, terceira. Eu vou olhar a coluna
em pé, vertical, tá bom? Porque a linha que é horizontal. Exercício A. Que animal está na segunda linha da terceira coluna? Aí vocês vão visualizar lá, vão localizar esse animalzinho e vão escrever o nome dele, ok? B. Que animal está à esquerda do leão? Então eu vou lá, vou ficar de olho no leão. Quem é que está do lado esquerdo dele? Vou escrever o nome do animal. C. Que animal está na última linha? Na última linha, qual é o animal? À esquerda do coelhinho. Então, eu vou lá, vou olhar e vou escrever o nome desse animal. D. Como você pode localizar o tigrinho? Então, agora você vai explicar qual linha que ele está, qual coluna que ele está. Aí é sua vez de explicar como encontrar o tigrinho, tá ok? E a última é pessoal. Escreva a localização de um dos bichinhos e dê um comando para o seu colega. Então, você vai fazer um adivinha para o seu colega, tá bom? Vai falar para ele achar algum animalzinho, tá ok? Podem começar a fazer. Qualquer dúvida, eu tô aqui de olho em vocês, tá bom? Respondam sozinhos, ó. Atenção, tá bom? Lembrando, ó, linha horizontal, colunas na vertical, tá bom? Então, a correção, exercício A. Então, que animal está na segunda linha da terceira coluna? Quem colocou porquinho, acertou. Quem acertou? Porquinho. B. Que animal está à esquerda do leão? Então, ó, vocês já aprenderam. Direita e esquerda. Raposa. Do lado esquerdo do leão. A raposa. Quem colocou raposa aí? Muito bem, muito bem. Agora o C. Que animal está na última linha? Olha só, última linha. À esquerda do coelhinho. Quem é? Quem é? Quem é? Ursinho! Quem acertou? É o ursinho. Agora a D. Como você pode localizar o tigrinho? Vou escolher uma criança para explicar. Então vamos lá. Lara, como que você pode localizar o tigrinho? Fala pra Eu tô tia. terminando, tia. Tá bom, então vamos lá. Cepinho, como que você pode localizar o tigrinho? Na segunda linha e na primeira coluna. Muito bem, parabéns, hein? Então, turma, tem várias, né, possibilidades, ó. O tigrinho está na segunda linha, à esquerda do koala, né? Também posso colocar isso, tá bom? Agora, chegamos na E. Escreva a localização de um dos bichinhos e dê o comando para o seu colega. Veja se ele consegue localizar por meio do comando que você criou. Então, vamos lá. Gostaram desse jogo? Posso ser? Eu não fui desafiado. Tu não foi desafiado? Não. Então, Eu desafio o primeiro. Vocês podem usar esse joguinho com o irmão. Vocês podem pais, tá bom? É muito interessante, tá? Então, vamos para português agora, no livro, página 14, tá ok? Na página 14, turminha de português, palavras com F e V, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Vai ter aqui um desafio para vocês tentar adivinhar, tá bom? Então, ó, fiquem de olho nas charadinhas, tá bom? Quem souber, pode responder, tá? Eu não vou perguntar um a um quem sabe e quem não sabe. Então, assim, jogo rápido. Eu vou ler a charadinha, tá bom? O que é. E você, quem souber, vai dizer a resposta. Só que eu vou dar apenas uma dica, hein, ó. Se nós estamos falando de palavras com FV, então as respostas dessa charadinha também são com F ou V, tá bom? Então, ó, fica a dica.
F ou V. Então, a resposta é com F ou com V, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o compartilhamento aqui. Ai, que demora. Que demora. Ai, tá falhando demais, gente. Calma aí. Ai. Eu não tô conseguindo nem te ver. Calma aí. Agora sim. Pronto? Pronto, consegui. Estão me vendo? Estão me vendo? Então tá. É assim mesmo, gente. Calma. Achei. Palavras com F ou V, né? Então, deixa eu falar aqui a... Adivinhas são perguntas que desafiam, são charadas que fazem as pessoas pensarem quando tentam descobrir as respostas e se divertem, né, quando descobrem. Leia a seguir algumas delas e tente desvendá-las. Então, ó, lembra do nosso combinado? Eu vou fazer a leitura dessa charadinha. Quem já souber a resposta já pode falar, tá bom? Então, vamos lá. O que é grande antes de ser pequena? Então, quem sabe? Ela é grande, depois ela se transforma, fica pequena. Lembrando, Bolinha. Com F ou V? Bolinha. Bolinha Cadeira com de F roda. ou V, Taylor? Fruta. Não. O que é? É grande antes de ser pequena. Com F ou com V? Turminha, é uma vela. Uma vela, ela não é grande? A vela é grande. Quando a gente acende a vela, ela não vai diminuindo? Então, olha só. Ela é grande antes de ser pequena. É a vela. Agora, a outra adivinha. O que tem rabo de porco, mas não é porco? Pé de porco, mas não é porco. E costela de porco, mas não é porco. Ó, é de comer.
É de comer, hein? Feijoada. Feijoada, acertou, Cepinho. Muito bem, ó. Tem rabo de porco, mas não é porco. Tem pé de porco, mas não é porco. Tem costela de porco, mas não é porco. E é de comer e é com F. Feijoada, muito bem. Agora, a próxima. Somos muito irmãozinhos. Em uma só casa vivemos. Se nos coçam a cabeça num instante, morremos. Quem somos? 3 porquinhos. Não, é com F ou com V. Piolho. Piolho é com V ou com F? Turminha, atenção. Com F. Feijão. Somos muito irmãozinhos. Em uma só casa vivemos. Se nos coçam a cabeça, num instante morreremos, né? Então, quem somos? Quem somos, quem somos, quem somos? Fala. É comida? Não. É o fósforo. Os fósforos não vivem tudo juntinho? Quando acende a cabeça dele, ele não morre? Então, é o fósforo, tá bom? Lembrando, com F ou com V. O que é, corre a casa inteira e depois vai dormir em um canto. Olha só, com F ou com V, é um objeto de limpeza. Eu uso para limpar a casa. Vassoura. É uma vassoura. Ela corre a casa inteira e depois vai dormir num canto. A vassoura, muito bem. Agora a última charadinha, hein? O que é que quanto mais se tira, mais se tem? Com F ou com V? Quanto mais se tira, mais se tem. Olha aqui pra mim todo mundo. Ó, olha aqui a dica, ó. Fio. Olha a dica. Foto. Foto. Quanto mais se tira, mais se tem. A foto, turminha. Muito bem. Agora nós vamos escrever todas as respostas dessas adivinhas. Então vamos lá. A primeira adivinha é vela. Então vamos lá, escrever vela. Tia, Depois eu vou escrever feijoada. Feijoada. Depois da feijoada, vem os fósforos. Fósforos. Depois dos fósforos vem a vassoura. Depois da vassoura vem a foto. Então, vou preencher com a resposta de todas as adivinhas, tá bom? Turminha, depois que eu preenchi as respostas das adivinhas, depois que eu classifiquei, separei as palavras, né? O que eu vou fazer, ó? Você já ficou com dúvida ao escrever palavras com as letras F e V? Existem muitos casos, gente, muitas crianças, né? Quando são menores, elas trocam as letras, né? Elas trocam. Então, às vezes, realmente, na hora de falar, acaba se confundindo, né? Troca as palavras sem querer. Então, é muito importante, né? Que eu falo, no ditado, a gente falar, né, a palavra para depois escrever. Porque, às vezes, a criança, ela não fala errado, mas ela acha e escreve errado. E, às vezes, também tem um caso que ela faz os dois errado. Ela fala errado e ela escreve errado. Então, sempre praticando, ouvindo a sua própria voz. No ditado, eu peço para que vocês
Pronunciem a palavra para poder vocês também ouvirem e poder saber escolher a letrinha que é, né? Para ver se é a letrinha certa, para ver onde é a pontuação, a acentuação, né? Porque quando eu falo, a minha voz ela tem uma entonação, né? Que eu friso, vamos supor, sabiá. Então, olha só, eu tenho som, eu escuto a minha voz, eu já sei, né? Sabiá, né? Ó, farmácia. Então, eu já sei aonde que eu vou acentuar, certo? Então, olha só o exemplo aqui. Você já ficou em dúvida ao escrever palavras com a letra FV? Na hora de escrever, é preciso muito cuidado para não confundir essas letras, pois podem mudar o significado das palavras em que aparecem. Observe aqui o exemplo, ó. Faqueiro, ó. Se eu tirar o F e colocar o V, vai ficar o quê? Vaqueiro. Olha só a diferença. Vaqueiro é a mesma coisa que o vaqueiro? Não, né, turma? Não é a mesma coisa. Então, prestem muito atenção nessa troca de letras. Repare que se trocarmos o F da palavra faqueiro pela letra V, a palavra muda, mudando também o significado, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de português. Vocês vão fazer o cabeçalho, tá ok? Fez o cabeçalho? Vamos colocar ditado, tá bom? Pular a linha e colocar o ditado. Nós vamos para o intervalo, tá? Aí depois do intervalo, eu vou ditar as palavras, tá ok? Então, primeira coisa, cabeçalho. Primeira palavrinha do ditado. Lembrando, ditado com F e V, hein, turma? Então, vamos lá. Primeira palavrinha do ditado, alface. 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 L. Segunda palavra, gaveta. Gaveta. Então, 1, alface. 2, gaveta. Terceira palavra, cavalo. Então, primeira palavra, alface. Segunda palavra, gaveta. Terceira palavra, cavalo. Agora, número 4, turma. Número 4 é foguete. Foguete. Depois que eu escrevi foguete, eu vou para a número 5. Número 5, avenida. Avenida. Número 6, pavão. Pavão. Número 7, ovo. Ovo. Número 8, chave. Número 9, gafanhoto. Gafanhoto. Última palavrinha do ditado, sorvete. Ok? Tenho. Página Ô, tia, eu não tenho. 56 da apostila de artes. Tá bom? Aqui em arte. Vamos lá. Ô, tia, eu não consigo ver.
Então, acompanhe a leitura. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá. Volume. Neste capítulo, você vai aprender que a luz é usada para nos dar a ideia de volume em pinturas e desenhos. Então, olha só. Aqui na abertura do capítulo, ó, luz intensa, unidade 2. Então, aqui, ó, tem duas pinturas, né, ó, e uma delas, nós estamos vendo, ó, a claridade, ou seja, ela está representando o quê? Luz. Então, no caso do pintor, ele teve todo o cuidado, né, de representar, fazendo o quê? A cor mais clara para representar a luz, né? Então, a luz, ela é usada para nos dar a ideia de volume em pinturas e desenhos. Você já percebeu que quando a luz do sol toca algum objeto ou alguma pessoa, uma parte desse objeto ou dessa pessoa fica mais escura? Por quê, gente? Aparece o quê aí? Aparece o quê? Nossa sombra, né? Então, você já percebeu também que quando isso ocorre, a sombra desse objeto ou dessa pessoa, ela é projetada? Então, é isso que acontece quando a luz reflete, né? Além disso, você já notou que as cores da parte tocada pela luz do sol ficam mais claras e brilhantes? É o que aconteceu aqui, ó, tá vendo? Aqui parece, né, no caso, a luz solar, né, ó. Então, tem o quê? O efeito de claridade, certo? Além do sol, quais outras fontes de luz podem ser utilizadas para realizar o efeito de sol, né, ou de luz ou de sombra? O que nós podemos usar, gente? Além do sol. Quais outras fontes que nós podemos realizar o efeito de luz e sombra? Qual? Lâmpada. Lâmpada, muito bem, Lara. A lâmpada, ela nos dá a ideia também de quê? De claridade, não é? Então, muito bem. Então, vamos lá, ó. Pintura. O que você vê nessa pintura? Então, vamos lá. Eu tô vendo aqui, né, umas pessoas o quê? Reunidas, né? E o que elas estão aqui no centro delas? O que representa isso aqui? Uma vela, uma luz, a luz. A luz, né? Então, olha só. O que as pessoas estão fazendo? O que o homem está segurando para iluminar o ambiente? Esse ambiente, ele está bem iluminado? Que detalhe do quadro demonstra que a cena é ao ar livre? Por quê, gente? Eu tô vendo que é ao ar livre. Não é dentro de uma casa. Porque eu estou vendo aqui que tem elementos naturais, né, ó, ao redor dessas pessoas. Então, a luz está bem nítida aqui? Não, eles estão no escuro, porém, essa luz aqui, essa claridade que está refletindo neles, né, que está dando, que eles conseguem, eles não estão sobre a luz de uma lâmpada, né? Eles estão num lugar, né, escuro, porém, ele está segurando e está clareando o local onde ele está. A pintura é uma forma de expressão artística. O artista representa algo usando um suporte para pintar, que pode ser uma tela, ele pode pintar numa parede, num papel ou em outro tipo de material. Aprender brincando, né, no caso. Olhe ao seu redor e observe a luminosidade do ambiente que você está. De onde vem a luz que ilumina a sala de aula? No caso, né, essa aula seria aplicada na sala de aula. Só que vocês estão agora na casa de vocês. Então, o que está iluminando a casa de vocês? Talvez vocês nem tenham luz acesa agora. Por quê? Porque o ambiente está o quê? Com a janela aberta. Então, o que está clareando é o quê? A claridade do sol, né? Da luz. Então, olha só. Vem da janela, há lâmpadas que a iluminam. A luminosidade que você vê projeta sombras de dia. Está projetando sombras? Sim ou não? Como são? Brinque com esta luminosidade. Em cima de uma folha de papel, coloque objetos de modo que eles fiquem em frente à luz
e você observe se vão fazer sombras. Depois pinte com giz de cera a sombra desse objeto. Então, olha só, né? Vocês vão colocar um objeto perto da luz, né? No caso, da claridade. E a sombra que esse objeto fizer, você vai fazer o contorno dele, certo? Só que nós não vamos fazer isso agora, tá? Desenhando com volume. Vou dar o play aqui. Para vocês prestarem atenção, ó. Primeiro passo, ó, fazer o Devemos determinar um ponto de foco e fazemos o desenho. Depois, pintamos com uma cor base uniforme. Fica a dica para lembrar que uma mão é toda composta de formas cilíndricas. Isso deve ser muito considerado na hora de colorir. Escolhemos agora o tom mais claro da cor escolhida para ser a cor base e aplicamos nas áreas mais próximas ao foco principal de luz em todas as partes que compõem o desenho. Escolhemos agora o tom mais escuro da cor base e aplicamos no desenho nas áreas contrárias e mais distantes do foco de luz principal. Por fim, usamos a cor branca para simular o especular, que basicamente são as primeiras áreas atingidas pelo foco de luz principal. Então, pessoal, vocês viram aqui um exemplo, né? De que a luz bateu ali sobre a mão da pessoa, certo? Então, essa parte, ela fica o quê? Mais clara, né? Então, vamos lá. O volume na pintura. Observe novamente uma obra aqui que um pintor fez, né? Ela mostra uma tocha iluminando praticamente o centro do quadro. Olha aqui, ó. E apresenta sombras da luz no corpo e no rosto das pessoas, nos objetos, etc. Os objetos têm 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Quando seguramos algum objeto, podemos sentir todas as partes dele. Onde fica mais largo, onde fica mais fino, onde é mais redondo ou quadrado e assim por diante. Isso quer dizer que os objetos têm volume, ou seja, não são um desenho no papel. Observe o desenho ao lado. O artista que o fez não representa o volume da lâmpada. Só conseguimos ver os traços dela. Ó, ou seja, não é possível saber se ela tem um formato esférico na parte de cima. Por exemplo, ó, ele fez só uma lâmpada aqui, né? E nós não conseguimos saber, né, exatamente o formato esférico dela. Agora, observe a outra imagem. Nela, o artista se preocupou em mostrar que a lâmpada ela é esférica, usando efeitos de luz e sombra ao desenhar os contornos e os frisos. Então, olha só, essa aqui ela está mais detalhada, ó. Ele teve a preocupação de estar fazendo todo o contorno, né? De mostrar a dimensão de tamanho, de volume, né? O artista está mostrando o volume da lâmpada ao usar cores mais claras para indicar onde a luz está batendo e cores mais escuras para mostrar onde fica a sombra, como se existisse uma luz iluminando o desenho. Então, olha só, a parte mais clara é a parte que está o quê? Simbolizando o quê? Que a luz está refletindo, né? Então, olha só agora a atividade. O professor vai apagar as luzes da sala para que ela fique mais escura possível. Então, na casa de vocês, vocês vão fazer o cantinho do escuro, ou seja, fecha a cortina, fecha a janela, tá bom? Se tiver a luz acesa, apaga a luz. Em seguida, nós vamos imaginar tipo, uma lanterna para iluminar o centro, onde você está localizado. Todos devem observar como algumas partes do rosto e dos objetos perto da luz ficam iluminadas, enquanto os lugares onde não há luz ficam escuros. Isso vocês já sabem, né, turma? Que é onde pega a luz e reflete, né, mais claro, com mais clareza. É isso que os pintores fazem. Eles pintam com tinta clara, onde tem luz, né, onde a luz está batendo, e com tinta escura, as partes onde tem sombra.
Então, vocês vão imaginar um objeto, né? Então, assim, não precisa desenhar vocês, né? Vocês vão imaginar um objeto e que nesse objeto bata a luz, né? Reflita a luz, entendeu? Então, essa parte que pegou a luz, você vai usar cores mais claras, como naquele exemplo aqui do livro, né? Ó. O pintor, ele teve todo o cuidado de demonstrar que aqui estava entrando o quê? A luz solar, né? Estava claridade, né? Está claro, então ele fez mais claro. Então, vocês vão imaginar alguma coisa, né? Que a luz venha nesse objeto e você vai destacar esse objeto com a claridade, fazendo esse desenho ficar um pouco mais claro, tá bom? Essa lição do objeto, que vocês vão imaginar, vai ficar como lição de casa, depois do horário, para vocês fazerem, tá bom? E também vocês vão enviar junto com a lição do ditado, tá ok? Combinado? Porque agora nós vamos fazer as bandeirinhas, tá bom? Senão não vai dar tempo de eu esperar vocês desenharem, vocês imaginarem o desenho para refletir a luz, tá bom? Então agora peguem o papel colorido que vocês tenham. Se não tiver colorido, peguem a folha de sulfite, não tem problema. Se não tiver folha de sulfite, peguem a folha branca do caderno de desenho, tá bom? Usem o que vocês estiverem em casa, tá bom? Pode falar, minha folha está inteira. Agora eu vou dobrá-la ao meio, ó. Vou fazer assim, para ela ficar bem frisadinha. Vamos lá. Em seguida, o que eu vou fazer? Vou pegar uma tesoura. Vou pegar a tesoura. Vamos lá. Tá vendo essa ponta aqui, ó? Essa pontinha onde tá aberta? Eu vou seguir, ó. Eu vou seguir assim. Vou fazer uma linha pra cima. Ai, tá errado. Calma, gente. Calma, calma. Ficou errado. Eu fiz muito pra baixo. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Para poder eu abrir e já está o molde. Calma aí. Então, dobrei a folha. Ó. Dobrei a minha folha, coloquei ela na vertical. Vim com a tesoura aqui nesse sentido. Abri e saiu o formato da minha bandeirinha. Agora, eu vou escolher se eu vou colocar essa bandeirinha no barbante ou se eu vou colocar essa bandeirinha e enfeitar a minha mesinha na segunda-feira, se eu vou colocar na parede, né, no fundo. Quem não tem folha colorida, quem ficou a folha branca, o que vai poder fazer? No meio dessas bandeirinhas, vocês façam desenhos de festa junina, fogueira, desenhar um caipira, entendeu? Pode desenhar nessa folha branca da bandeirinha, podem desenhar mais bandeirinhas, podem desenhar balões, tá bom? Aí vocês colorem. E essa bandeirinha, ela vai ser a decoração de segunda-feira para o nosso lanche junino, tá bom? Isso. Aí vocês vão fazendo mais, tá bom? Essas brancas que vocês não têm a folha colorida, façam os desenhos, tá bom? Desenha fogueira, desenha mais bandeirinhas, ou pintem, né? Pegue um giz de cera, pinta ele todinho para dar cor, para dar vida, né? Tá bom? Bom, então agora vocês já fizeram a primeira bandeirinha de vocês, né?
Umas não saíram tão boas como quanto as outras. Vou fazendo mais de uma bandeirinha, certo? Para quê? Para ela ser usada como uma decoração, como eu havia dito para vocês, tá bom? E na segunda-feira eu espero essas bandeirinhas lindas e maravilhosas, tá bom? Combinado? Então, ó, o que vocês têm que fazer? As bandeirinhas bem caprichadas, né? Vocês têm que fazer aquele desenho, né? Que reflete a luz do sol no objeto. Enviar também a lição do ditado para eu fazer a correção, tá bom? Tia, Então, assim, olha a bandeira. vamos ficando por aqui, tá bom? Até segunda-feira. Um beijo e, ó, caprichem, hein? Tchau. Bom final de semana para tia. vocês. Tia, olha a minha. Deixa eu ver. Ó, essa é a minha. Vocês podem E fazer essa também também é- os baseados, tá bom? Professora, olha a minha aqui. Deixa Tô eu fazendo ver. um saco de pipoca Eu só vou colocar assim, ó. e eu fiz um